Bom dia, eu estou aqui fazendo meu devocional do dia e eu estou no livro de Levítico. E eu acabei de entrar nesse livro agora. E aqui no capítulo 5, eu já pude perceber, né, desde o início do livro, que aqui fala muito sobre os sacrifícios, né, que havia antigamente, pelos pecados, o sacrifício pela expiação dos nossos pecados, né, enfim. E eu pude perceber que toda vez que alguém pecava no Antigo Testamento, se sacrificava um animal, né? Quem conhece o Antigo Testamento sabe disso. Então, assim, eu estava aqui já pensando, né? E o Espírito Santo ele vai falando diariamente da gente. Olha para vocês verem o quanto Deus é perfeito. E o plano de Deus é. Assim, Deus nunca teve plano B, né? Eu acredito, porque o plano A nunca falhou. Porque mesmo com toda a corrupção dos seres humanos, com tudo que aconteceu lá no Antigo Testamento e lá atrás dos nossos anteriores, é, contribuíram para a vinda de Cristo, né? Contribuíram para o Novo Testamento, para o estado presente que a gente se encontra. Porque Jesus, ele veio como sacrifício perfeito. Ou seja, Deus ele não precisa mais daquele rito dia após dia, tipo, cada vez que alguém pecar, alguém ir lá e sacrificar um animal. Jesus veio como o sacrifício perfeito. Ele veio e tomou sobre si todas as nossas dores. A gente, por exemplo, essa geração de agora, dos dias de hoje, não estava lá quando Jesus foi crucificado, mas Jesus já sabendo, Deus já sabendo de tudo que ia acontecer, até no final dos tempos, até na sua volta, até a eternidade, ele já providenciou o próprio cordeiro. E a gente vê, né, que Deus sempre ele proveu o cordeiro, né? A gente vê lá de Abraão, quando Deus pede a Abraão para sacrificar Isaac, naquele momento que o anjo intervém e fala para Abraão não sacrificar Isaac, que Abraão olha, já tinha um cordeiro lá. Ou seja, Deus ele sempre provê, né? Deus sempre provê. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse a gente sempre vê Deus provendo. E a provisão mais linda de Deus com certeza foi Jesus. Porque Jesus tomou sobre si os nossos pecados, as nossas dores. E assim, até coisas futuras que estão por vir. Por pior que seja, Jesus tomou sobre si. E Jesus é o sacrifício perfeito. O sacrifício que não precisa, sabe? Ser sacrificar dia após dia, sabe? Como, não tô dizendo, gente, que entendam que a gente não precisa se sacrificar para viver o evangelho. Eu tô dizendo assim, que no Antigo Testamento, sempre que alguém pecava, como se diz, né, no dito popular, um animal tinha que pagar pelo pecado de alguém, entendeu? E tinha que ser alguém sacrificado. Tinha que ter algum animal sacrificado, sabe? Toda vez tinha um rito. E no Novo Testamento, sendo Jesus o sacrifício perfeito, ele tomou sobre si todas as dores, sabe? De uma forma linda. É muito clichê, a gente fala, né? Como se, tipo assim, fosse algo já popular, que todo mundo sabe e tal. Ah, porque Jesus veio e tomou sobre si as nossas dores. A gente sempre fala aí, sabe? Como se fosse algo ali que, tipo assim, todo mundo já tá cansado de saber. Mas quando a gente vai mergulhar na palavra, quando a gente vai buscar entendimento, a gente entende que o sacrifício de Jesus, além de ser uma coisa que abrangeu todo mundo, que não isentou ninguém, que salvou todos, para todos, é para a salvação de todos. É, ela é uma coisa viva, ela é dia após dia, sabe? Não é algo que ficou lá para trás, não é algo que aconteceu só quando Jesus ele morreu e ressuscitou naquela época. Nos dias de hoje ainda é algo muito presente. Basta a gente simplesmente pegar a Bíblia e começar a meditar que a gente vê o quanto o sacrifício de Jesus ele é vivo. Ele é vivo, tipo, não é algo que ficou esquecido com o passar das histórias. Porque a gente vê hoje em dia muitos famosos, por exemplo. Quando a pessoa morre ou quando acontece algo, vira aquele alvoroço nos momentos, dura um pouquinho de tempo e logo a pessoa cai no esquecimento. Agora, Jesus não. Jesus, além de ser o sacrifício perfeito de Deus, ele vive, sabe? O sacrifício de Jesus ele vive dia após dia. É algo que não se perdeu com os tempos, porque as coisas de Deus são assim, elas não se perdem com os tempos. E Jesus é uma promessa que Deus já havia feito, né, para salvar a humanidade. Então, assim, mesmo que passou muito tempo, Jesus ele continua sendo nosso sacrifício dia após dia. E sem contar que se for parar para pensar, se for olhar para um lado muito assim, muito fundamental, muito literal, Jesus não apenas nos salvou, como salvou também os animais, né? Porque pensa, haja animais, né? Porque imagina,
Se uma pessoa, por exemplo, pecar, isso aqui é uma teoria, tá, gente? Suponhamos que uma pessoa peque uma vez no dia, aí seria um animal. E quantas vezes que a gente não peca no dia? Quantas vezes? Quantas vezes? Se Jesus falou para Pedro que não apenas 7 vezes devia perdoar, mas 70 vezes 7 ao dia. Quantos animais que não seria? A matemática não bate, né? Então, pra vocês verem, gente, Deus é maravilhoso, sabe? É maravilhoso. Eu não sei se vocês se vocês conseguiram entender o que eu quis dizer, mas é isso. Que Jesus é o sacrifício perfeito, sabe? Que, assim, não tem como explicar, sabe? Jesus é o sacrifício perfeito. É só isso, sabe? Tudo se resume em Jesus é o sacrifício perfeito. Que ele tomou sobre si os meus pecados, os teus pecados, por mais escabroso, por mais nojento, por mais piores que são, por mais terríveis que são, Jesus tomou sobre si os nossos pecados. Jesus é o sacrifício perfeito. 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 Que você repita essa frase no dia de hoje, que você reflita todos os dias isso. Jesus é o sacrifício perfeito. Até a sua mente entender que Jesus é o sacrifício perfeito, porque Jesus é o sacrifício perfeito. E até você entender o que isso significa. A paz do Senhor.